Olá, alunos do nono ano. Sou o professor André Oliveira. A gente vai iniciar a aula remota 3 sobre esportes de invasão basquete, na disciplina de educação física. Aí a gente perpassa, pelo contexto histórico, saber como foi que iniciou. Iniciou lá atrás, em 1891, James Naismith, canadense, professor de educação física, tendo que inventar um esporte onde tinha que ser praticado em um local coberto, por conta do inverno rigoroso. E esse esporte tinha que agregar o maior número de pessoas praticando essa atividade. E aí teve a ideia de colocar esse cesto, no início um cesto de pêssegos, e essa bola não caía. Depois teve a ideia de furar, e aí a gente tem a foto dos primeiros relatos sobre a história do basquete. Lembrando que a gente já repassou algumas nuances sobre esse conteúdo, e a gente vai ver algo diferente sobre a modalidade, principalmente a questão midiática, a questão por que o basquete em alguns países é bastante difundido e outros não, o porquê disso, levantar as questões que não foram levantadas ainda a respeito da difusão da modalidade sendo praticada nos Estados Unidos e em outros países que tem diferença. A gente vai ver o porquê dessa diferença nos próximos slides. E aí, tanto no basquete quanto nas outras modalidades esportivas, não tem o porquê de você praticar, ter uma boa prática, se você não tiver os movimentos bases apurados, que são chamados os fundamentos. No basquete são esses: o passe, o arremesso, o lance livre, o rebote e o drible. A gente vai ver um pouco no vídeo sobre as regras básicas do basquete. Neste vídeo, você vai aprender as regras básicas do basquete. O basquete é praticado em uma quadra retangular de 22 a 28 metros de comprimento por 13 a 15 metros de largura. O basquete é praticado em uma quadra retangular de 22 a 28 metros de comprimento por 13 a 15 metros de largura. Ao fundo de cada lado da quadra há uma cesta de 45 centímetros de diâmetro presa a uma tabela a 3 metros e 5 centímetros do solo. Duas equipes de 5 jogadores competem durante 4 quartos de 10 minutos. O intervalo de 15 minutos é feito após os 2 primeiros quartos. O objetivo do jogo é acertar a bola dentro da cesta da equipe adversária para fazer o maior número de pontos possível. 6 metros e 75 centímetros da tabela. Uma cesta vale 2 pontos, mas ela vale 3 pontos se for feita do lado de fora da linha que fica a 6 metros e 75 centímetros da tabela, a linha de 3 pontos. Em caso de empate, as equipes jogam 2 prorrogações de 5 minutos. Ganha o jogo a minutos equipe até que fizer mais pontos ao fim do tempo regular da partida. Em caso de empate, as equipes jogam 2 prorrogações de 5 minutos até que algum time vença. Ou fazer passes utilizando, para isso, apenas as mãos. No ataque, para avançar em quadra, os jogadores têm de bater a bola ou fazer passes utilizando, para isso, apenas as mãos. A posse de bola passa ao time adversário. No ataque, os jogadores estão sujeitos a infrações que, caso sejam cometidas, podem resultar em punição. A posse de bola passa ao time adversário. Em caso de contato físico ilegal que resulte em falta, os jogadores também podem ser punidos. Para saber mais sobre isso, veja o vídeo Infrações. Para evitá-las, veja em caso de contato físico ilegal que resulte em falta, os jogadores também podem ser punidos. 2 lances livres ao adversário. Para evitá-las, veja o vídeo é um arremesso feito de uma linha marcada. Se marcadas, as faltas dão direito a 1 ou 2 lances livres ao adversário. O lance livre é um arremesso feito de uma linha marcada ao fundo do garrafão. Cada arremesso ou chute convertido vale 1 ponto. O técnico pode fazer o garrafão, área restritiva, é a área retangular demarcada abaixo de cada tabela. Agora você conhece as O regras técnico pode fazer troca de jogadores a cada pausa da partida, sem limite de substituições. Agora você conhece as regras básicas do basquete. A gente vai ver agora os órgãos responsáveis pelo basquete. A nível nacional é a CBB, que é a Confederação Brasileira de Basquete. Vocês podem ver aí que no final tem basquete escrito da forma que é escrito no inglês britânico. E é uma homenagem
né, ao surgimento do basquete, eles colocaram dessa forma, né, a confederação colocou dessa forma. O órgão responsável pela organização dos eventos e representação dos atletas no basquete no Brasil. E a nível mundial é a FIBA, né, que é a Federação Internacional de Basquete, que é a associação que regulamenta e organiza o esporte a nível mundial. É quando se tem Jogos Olímpicos, jogos que reúnem vários países, quem organiza é a FIBA. E aí a gente pode ver uma das coisas que a gente vai dar uma olhada no decorrer dos nossos conteúdos, é a diferença entre o basquete da NBA e a FIBA. Você pode se perguntar o porquê dessa diferença, principalmente pelo fato dos americanos, dos norte-americanos, dos Estados Unidos, não aceitarem as modificações que eles já vêm fazendo ao longo dos tempos pela Federação Internacional, né? Quando se tem uma competição com vários países, você segue a Federação Internacional de Basquete, mas lá nos Estados Unidos eles seguem as regras dele. Para você ter uma ideia, a quadra é um pouco maior por conta das condições dos atletas, os atletas serem mais profissionalizados lá, o esporte é mais difundido, eles têm o esporte como o primeiro esporte do país, diferente aqui no Brasil, que é o futebol. Lá, o primeiro esporte do país, que é praticado em todas as escolas, é o basquete. Então, só para vocês terem uma ideia, o tamanho da quadra é um pouco maior, o tempo de jogo são 4 quartos de 12, quando vai jogar as Olimpíadas são 4 quartos de 10. Algumas coisas são de acordo com a Federação Internacional e outras não, como por exemplo a duração da prorrogação. Tanto na NBA quanto na Federação Internacional são 5 minutos, né? Para arremessar uma bola, você sair do seu campo de defesa, e até o outro lado da quadra e arremessar, você tem 24 segundos para fazer isso, depois que você passa da metade da quadra, né? E aí outras nuances também, outras regras, que algumas são igual à Federação Internacional de Basquete e outras não, por conta que eles foram os percussores, os inventores do basquete, né? Nasceu lá nos Estados Unidos e eles não admitem essa mudança. E aí você pode ver a duração do jogo de basquete a nível da FIBA, Federação Internacional de Basquete. O molde é dessa forma. É um primeiro período que dura 10 minutos, com intervalo de 2. Um segundo período com mais 10 minutos, depois um intervalo de 15 minutos. Depois o terceiro período com mais 10, um intervalo de 2. Um quarto período com mais 10. E a gente acha até um pouco mais complicado, porque algumas modalidades esportivas só tem 2 tempos, né? Assim o futebol, primeiro tempo, segundo tempo. E aí são vários tempos. Lembrando que o jogo de basquete tem um contato físico maior, é um jogo que tem um ritmo maior, né? Um desgaste maior, por isso a quantidade de tempos. Muitos tempos, no caso 4 períodos, com intervalo menor de tempo, né? E aí algumas características do basquete, né? Eu coloco, vamos frisar aí um pouco na bola, certo? Principalmente a questão dela ser alaranjada, por conta de no início ela era praticada no terrão, a bola sujava com facilidade. Então é uma da característica do início. E principalmente ela ser rugosa, né? Para poder não sair da mão com facilidade. Ela não é totalmente lisinha, ela é rugosa para poder não você ter um contato tátil maior. O tênis, que as pessoas chamam de basqueteira, né? Esse tênis de sola de borracha, as laterais são altas para acolchoar o tornozelo. Porque tanto no início como nos dias atuais era muito frequente ter problemas de torção de pé, né? A pessoa torcia o pé e saía do jogo, por ser um jogo muito rápido, e ter que mudar de direção rapidamente fazia com que você torcia o pé e aí não aguentava mais jogar, e os atletas saíam com frequência da quadra.
Por isso que os tênis têm a parte do tornozelo um pouco mais alto do que o comum. E aí a gente está vendo que na quadra, vamos pular aí para a quadra, dar uma observada, que o aro fica a 3,48 metros do solo, né? Lembrando que isso é na NBA, no jogo nos Estados Unidos. É um pouco maior. A nível da Federação Internacional de Basquete é 3,05 metros, que é a mesma altura de quando o basquete foi iniciado. Aí a nossa atividade do dia 22/7, aula remota 3, o formato do cabeçalho, se vocês puderem seguir, e enviar a atividade para o e-mail. A primeira questão fala sobre a excelência de qualquer esporte. Deve-se considerar os movimentos básicos e para você citar os fundamentos do basquete. A segunda questão, o basquete é uma das modalidades esportivas. O basquete e outras modalidades são regidos por órgãos distintos. Para você descrever qual a função da CBB, né? Que é um órgão que rege o basquete. Aí você vai dizer qual a função da CBB. E a terceira questão, desde que o basquete foi criado, século XIX, de lá para cá foi modificado muito, inclusive suas regras. Assinale a alternativa que corresponde a uma regra exclusiva da NBA. Né? Tem que ser totalmente exclusiva da NBA. É uma dessas 4 alternativas aí. Lembrando que só tem uma alternativa correta. Espero que vocês tenham gostado da aula remota 3. A gente também está iniciando as correções na aula posterior. Espero que vocês fiquem atentos. E um forte abraço a todos.